A Bíblia fala claramente a respeito da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida o tempo todo e em todo o tempo. Quando olhamos para Salmos 91, quando o Senhor fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa sombra do Onipotente fala do Espírito Santo. Quando o Senhor, por meio do anjo Gabriel, vai falar com Maria, Lucas capítulo 1, versículo 35, Maria fala para o anjo: como que eu vou dar à luz um filho se eu nunca tive contato com homem algum? Daí o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quando é que a sombra cobre a vida de Maria? Quando o Espírito Santo desce sobre ela. Então, quem é a sombra do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. A sombra é o Espírito Santo. A Bíblia fala que Pedro, uma vez que foi ungido pelo Espírito Santo, quando ele passava e a sua sombra tocava as pessoas, elas eram curadas, eram libertas, eram livres. Por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo estava sobre Pedro, onde a sombra de Pedro passava, era a sombra também do Espírito Santo. Se olha para o começo de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava, se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava desde o começo. Quando nós vamos estudar sobre a Trindade, entendemos que Deus é aquele que pensa, aquele que arquiteta, aquele que planeja. Jesus é aquele que libera a palavra, a ordem, ele é a palavra. E o Espírito Santo é aquele que age, aquele que executa, aquele que faz todas as coisas acontecerem. Zacarias 4,6 fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E o próprio Senhor Jesus, quando ele libera uma palavra para os discípulos, dizendo que os discípulos fariam a mesma coisa que ele fez na terra, ele disse: não saiam da cidade. Fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E é quando então o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, reveste os discípulos, que eles passam a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Nós precisamos do Espírito Santo quando passamos pelo processo do novo nascimento, porque a Bíblia diz que o nosso novo nascimento é pelo Espírito, né? Nascer de novo da água e do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo para nascermos de novo, porque ele que nos convence do pecado, justiça e juízo. Precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, porque é a unção do Espírito Santo que nos capacita, e vamos precisar do Espírito Santo para subir no arrebatamento. A Bíblia diz que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Jesus conta a parábola das 10 virgens e diz que somente 5 sobem para o encontro do noivo. E essas 5 são aquelas que mantêm as lamparinas acesas porque tinham azeite suficiente. O azeite é figura do Espírito Santo. Então, esse é o clamor último da história da Igreja do Senhor na terra. Juntamente com o Espírito, ela clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da sombra dele, precisamos nos abrigar na sombra do Espírito. Isso fala de relacionamento, porque não adianta você ter uma sombra a 300 metros de distância enquanto você está no sol e ali tem uma sombra. Não adianta você falar dessa sombra se você não está se beneficiando da sombra. A sombra do Espírito Santo não é algo apenas para a gente falar, mas para a gente experimentar. Provar e ver que o Senhor é bom. Então, experimentar a sombra, se beneficiar da sombra do Espírito Santo, é se relacionar com Ele. Ter comunhão com Ele, como Paulo fala no último versículo de 2 Coríntios. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Então essa palavra ela é apenas para dar aquela atinadazinha, aquela despertadazinha para a necessidade que a gente tem de se relacionar com mais intensidade, de maneira mais estreita, nos relacionar com a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Deus abençoe.